São Salvador do Mundo, o Ermo, Castelo Velho, São Salvador da Pesqueira, o Caixão da Valeira, o Caixão de São João da Pesqueira. São estes os termos que ao longo de vários milénios são utilizados para descrever este local. É um dos sítios mais importantes aqui do território de São João da Pesqueira. Há quem venha até ele para fotografar, quem venha até ele para visitar, como peregrino também. Há quem procure nele um sítio também para relaxar. Tem um vastíssimo património natural, é esse, se calhar, um dos grandes significados daqui de contacto da natureza. Tem um grande património construído, portanto são vários valores que aqui persistem ao longo de vários milénios. Como é que ele foi construído? Qual a sua importância aqui no território? O porquê de diversos autores, pela literatura, pela fotografia e também pela música, o descrevem como um dos sítios mais importantes aqui do território do Douro. É tudo isso que vos pretendemos mostrar e que, de certa forma, tentam reverter o porquê desta visita a São Salvador do Mundo. Venha connosco descobri-lo. Falarmos de São Salvador do Mundo, temos que, obviamente, referir o Rio Douro, o mais importante recurso natural do território de São João da Pesqueira. Na sua frente de território, ele ocupa perto de 40 km de extensão. Aquilo que nós hoje vemos, com a construção da barragem da Valeira, que entra em funcionamento a partir de 1976, a paisagem está completamente diferente. Anteriormente, o Rio Douro era navegável até este ponto do Caixão da Valeira, onde existia ali um obstáculo natural que impossibilitava a navegação em direção à fronteira. Portanto, este ponto aqui seria até onde os barcos, os diversos tipos de barcos que transportavam as mercadorias e pessoas, por aqui paravam, e quem quisesse seguir navegabilidade teria que avançar noutros pontos mais a montante. Mas o Rio Douro também é um rio de humores. Antes da construção das barragens, por exemplo, esta altura do verão, muitas vezes podia-se atravessar o rio a pé. De inverno, as cheias arrastavam tudo que ia pela frente. Portanto, era um rio com muitos poços, com muitos rápidos e com muitos caixões. E um desses, o mais célebre, é este, o Caixão da Valeira. Os marinheiros que aqui passavam eram uns autênticos heróis a fazer esta travessia. E em muitos sítios eram construídos pequenos santuários, pequenos nichos, a relembrar e a profetizar uma boa travessia do rio. E aqui nesta encosta aqui de São Salvador do Mundo, um pequeno nicho, uma pequena capela, relembra-nos esse presságio de boa passagem. Inúmeros documentários, inúmeros filmes também nos relembram essa passagem por esse local em que mercadorias, pessoas e outros bens que eram aqui produzidos, sem esquecermos, como é óbvio, o vinho do Porto, eram transportados para o Porto. Mas, ao longo dos séculos, será sempre um obstáculo de difícil navegabilidade. Ocorrem aqui muitos naufrágios. Um deles, como certamente devem conhecer, já na segunda metade do século XIX,
que vitima o Barão de Forrester, que iria numa viagem com Dona Antónia Ferreira e que aqui veio a falecer. Mas sempre continua a ser um local difícil de passagem. Portanto, aqui em São Salvador do Mundo, nesta parcela aqui do território, existem estes significados que nos transmitem estas particularidades aqui deste local. E se há este recurso natural, porque é que as comunidades o ocupam ao longo dos vários séculos? Elas aqui foram construindo e aqui foram persistindo, mas que comunidades são essas que aqui foram ficando? E quem eram estas comunidades que aqui começam a permanecer ao longo de vários milénios? Pois bem, estamos aqui no Largo das Covinhas, também perto da Praça dos Mouros. Sim, esta designação que muitas vezes é atribuída a comunidades que viveram aqui no passado. Pois bem, as referências que nós temos para este local datam provavelmente do 4º milénio antes de Cristo, quando as primeiras comunidades começam a permanecer aqui neste local. Por aqui vão praticando silvicultura, alguma agricultura, mas isto é também um pequeno recinto amuralhado de controle do território. Por aqui vão ficando, vêm os romanos que aqui vão permanecendo. Temos especialmente referências para o 3º século, 4º século depois de Cristo. Diversos materiais aqui foram encontrados, especialmente da numismática, muitos coçoiros, pesos de tear. Esses materiais que aqui foram encontrados, muitos deles em escavações arqueológicas, estão para visualização no Museu Eduardo Tavares, em São João da Pesqueira. Na sala de arqueologia estão patentes na exposição permanente diversos objetos de outros locais de São João da Pesqueira, mas também aqui de São Salvador do Mundo. Pois bem, essas comunidades foram aqui ficando ao longo dos séculos, vão também acompanhar o aparecimento do núcleo urbano de São João da Pesqueira, e aquela designação de o São João da Pesqueira derivará certamente também daqui de São Salvador do Mundo, do Caixão da Valeira, da parte da pesca. Portanto, essa designação que aparece durante a Idade Média e que depois vai levar ao aparecimento do atual núcleo urbano de São João da Pesqueira. E ao longo da Idade Média também este local começa a ser ocupado e será depois, a partir do século XVII e século XVIII, que emergirá todo este conjunto de capelas. Mas São Salvador do Mundo também é conhecido por inúmeras lendas que aqui permanecem. Desde o ato de dar o nó na giesta para as raparigas casamenteiras que em andamento podem dar o nó na giesta com a mão esquerda, a lenda da fraga do diabo, em que supostamente o diabo teria aqui caído, aqui num rochedo, aqui bem perto, e teria deixado aqui as suas marcas impressas nesse afloramento em granito. A cova do Frei Gaspar, portanto, o primeiro ermita aqui do espaço e que vivia neste lugar isolado, neste lugar ermo, neste lugar montanhoso e abrupto aqui sobre o Rio Douro, a gruta que aqui permanece junto à penúltima capela de São Salvador do Mundo e perto da casa do ermitão. Portanto, existe aqui um conjunto de ritualidades que depois se conjugam com o aparecimento do Santuário de São Salvador do Mundo a partir do século XVII e que emergirá ao longo do século XVIII. Portanto, são estes valores que nos levam a atribuir um significado particular a este local. E como é que apareceu o Santuário de São Salvador do Mundo? É isso que vamos tentar descobrir. Século XVI. Dom Frei Gaspar da Piedade e Convento de São Francisco em São João da Pesqueira. Diferentes protagonistas que vão perpetuar a futura construção do Santuário de São Salvador do Mundo. Será com Frei Gaspar da Piedade que se vai iniciar
todo este percurso cerimonial e de devotos a São Salvador do mundo. Permanecerá aqui no espaço durante vários anos, vai escolher este lugar ermo, isolado, para aqui permanecer. Daí essa designação da cova de Frei Gaspar, que estará também intimamente ligado ao convento de São Francisco, que será construído a partir da segunda metade desse século, em São João da Pesqueira. A escolha deste local é estratégica, portanto, isto é um local, não é muito isolado, mas também está próximo de São João da Pesqueira. Essa escolha também recai por este caráter natural e pela exposição de algumas relíquias que são trazidas por Frei Gaspar durante o seu percurso pelo Médio Oriente. Mas será no século XVII e no século XVIII, já sob a tutela do convento de São Francisco, que também a tutela do espaço será compartilhada pela Câmara de São João da Pesqueira, que tudo aquilo que nós hoje estamos a visualizar crescerá. Serão construídas diferentes capelas ao longo do monte com diversas mensagens, e todas elas são diferentes, dos passos da crucificação de Cristo. Desde quando estava no Monte das Oliveiras até à elevação dos céus, estas capelas proporcionam essa mensagem pela imagem. Convém não esquecer, no século XVII e principalmente no início do século XVIII, a abundância de ouro que chega do Brasil a Portugal. E também a parte de reforma, toda essa característica que a Igreja vai incentivar a nível nacional, de reforma dos seus métodos de se aproximar perante os crentes. Os franciscanos também adoptam um pouco dessa linguagem. E o que é que aqui vai acontecer? É a construção desses pequenos ermitérios, à exceção desta capela, que é a capela principal, é de maior escala. Todos eles vão representar esses momentos da crucificação de Cristo. Aproveitando esta elevação natural, todos esses momentos têm diferentes características. Pela imagem, era esse pormenor muito importante, pela imagem, com esculturas em tamanho natural, são representados esses diferentes momentos. E esta é a capela principal, como vos disse, a maior escala, em que é parte da crucificação de Cristo, e com pormenores muito importantes. Há relatos daqui das realizações eucarísticas que aqui são celebradas, e há relatos da presença do bem e do mal, do bom ladrão e do mau ladrão, desses atos litúrgicos que aqui são celebrados. E são representados pelas esculturas que permanecem neste altar principal, o altar de São Salvador do mundo. E essa designação também, São Salvador do mundo, associada a este lugar ermo, este lugar abrupto, muito próximo desse obstáculo natural do Caixão da Valeira, da perigosidade em o contornar. Portanto, será a partir destes séculos XVII, XVIII que vai surgir este santuário do Senhor Salvador do mundo, que vai persistindo por mais alguns séculos e que terá no dia do Corpo de Deus, o atual momento a seguir à Páscoa, as atuais celebrações a seguir à Páscoa, e são as celebrações mais importantes do calendário litúrgico a nível religioso. E será nesse dia, o dia da Romaria, em que começam a chegar até nós registros da crescente chegada a este local de peregrinos de diferentes locais daqui do território, de devotos que vêm pagar as suas promessas. Começa aqui a existir ermitão que toma conta do espaço, como vos disse, e a tutela é compartilhada muitas vezes ou pela Câmara e muitas vezes pelo Convento de São Francisco. Portanto, durante estes 2 séculos, a construção deste santuário procurará corresponder a essa mensagem de pela imagem a salvação.
As diferentes capelas que aqui são construídas têm um dia no ano litúrgico em que serão visitadas. Portanto, é o dia do Corpo de Deus, é o dia da Romaria anual. Ao longo dos séculos, mas principalmente a partir do século XVIII e do século XIX, inúmeras são as descrições que nos relatam a contínua afluência de devotos a São Salvador do Mundo. Muitos vêm na véspera, por aqui permanecem, por aqui trazem as suas merendas, os seus haveres, a cavalo, a pé, de burro ou de mula. Aqui ficam durante a noite para outro dia assistir às festividades de São Salvador do Mundo. A afluência de peregrinos a este local leva também à construção, durante esse período, do alpendre de recepção aos peregrinos. Uma pequena estrutura aqui junto ao então caminho principal de acesso a São Salvador do Mundo. É uma pequena estrutura em granito, em que é utilizado diferentes outros materiais, em que os peregrinos ali são acolhidos e onde deixam as suas esmolas para depois a ornamentação dos diferentes capelas de São Salvador do Mundo. O movimento de peregrinos persiste. Muitas vezes as festividades relacionam-se com São João da Pesqueira, com o dia do Corpo de Deus. Muitas vezes os atos processionais iniciam-se em São João da Pesqueira, virão até aqui, até São Salvador do Mundo, como muitas vezes saem daqui imagens e vão para São João da Pesqueira, fazem todo esse movimento processional. E no dia do Corpo de Deus, que é o dia mais importante da liturgia católica, dá-se essa procissão em São João da Pesqueira. Inúmeros relatos, inúmeras descrições nos dizem de como ela era realizada. Quem organizava era a Câmara Municipal, a municipalidade local, e nele são descritos as diversas pessoas que colaboravam na sua organização. Desde os artífices locais, os próprios vereadores, colaboravam na organização dessa procissão. Muitas vezes há muitos jogos fantasiosos de alegorias entre o bem e o mal, a tal questão de São Jorge, o dragão, o bem e o mal, e associando o bem e o mal sempre aqui também a São Salvador do Mundo, o bom ladrão, o mau ladrão. Portanto, mesmo o dia da procissão do Corpo de Deus, da Romaria Anual, sempre em conjugação São Salvador do Mundo e São João da Pesqueira. Portanto, esse dia como o auge do ano litúrgico para a Igreja Católica. E esses movimentos e as festividades também vão mudando ao longo dos anos, de quem as organiza, a forma como elas se vão processando aqui em São Salvador do Mundo e em São João da Pesqueira. Era tradição as pessoas virem na véspera, aqui permanecerem, ao outro dia decorrem aqui os atos litúrgicos, as procissões, muitas vezes daqui para São João da Pesqueira, São João da Pesqueira para aqui. As pessoas aqui assistiam à banda e traziam a célebre merenda, o ficar por aqui, o permanecer por aqui e assistir a diversos eventos que se aqui organizavam ao longo do dia. Diversas publicações, diversa material de fotografia mostram esses momentos ao longo do século XX e inclusivamente apelidada como uma das romarias mais importantes da Beira Alta. E essa romaria será consecutivamente relembrada e fica na memória das pessoas como uma daqui das mais importantes do território do Douro e de São João da Pesqueira. E porquê? Se calhar associando esta mensagem que se foi construindo ao longo de vários séculos ao próprio local e também ao significado de religiosidade para cada um das pessoas que aqui vinham, como devotos, como peregrinos, mas também como pessoas que vêm contemplar a conjugação de ambos. E porquê? Será também pela cenografia de São Salvador do Mundo? Aquilo que daqui também se pode observar? É isso que vamos ver.
Esse São Salvador do mundo tem esta conjugação entre a religiosidade, a permanência de diversas comunidades ao longo de vários milénios e todo este reencontro com o mundo natural. É também o seu horizonte visual e aquilo que se consegue ver a partir dele, que fazem deles um dos sítios mais emblemáticos do território do Douro e de São João da Pesqueira. Ao fundo, o Rio Douro, o lugar da Ferradosa, um pouco mais ao lado, o Caixão da Valeira. E daqui do cume, de São Salvador do Mundo, outros pequenos miradouros e outras pequenas ermidas fazem desta parte do território um território com valor e significado. Santa Bárbara, atrás de nós, em Val de Figueira, Senhora de Lourdes, Senhor das Neves, Senhora do Vencimento, ou já bem lá no alto, entre São João da Pesqueira e Vila Nova de Foscoa, a Senhora do Viso. Paralelamente, junto ao Rio Douro, a linha de caminho ferro do Douro mostra-nos diferentes perspectivas também de São Salvador do Mundo, do Caixão da Valeira e da então Estação Ferroviária da Ferradosa. Portanto, esta frente de rio com quase 40 km de extensão, o sítio que depois é decretado Património Mundial pela Unesco em 2001, tem estes valores e significados ao longo de diversos tempos da história. São esses valores e significados que fazem este local de São Salvador do Mundo, como um sítio importante do território de São João da Pesqueira. É uma marca com valor histórico, é um tesouro escondido aqui no território, mas que toda a gente gosta de vir visitar, gosta de vir conhecer. A sua gestão e valorização contemplam diversas áreas do conhecimento científico. É um sítio para ser conhecido, para ser desfrutado. Como nós, venha também conhecer e venha usufruir destes significados ao longo do tempo da história. É uma marca com valor e significado do território de São João da Pesqueira.